Então vamos lá, lei número 33, vamos conversar sobre pontos fracos, né? Vídeo passado, na lei 32, então 2 dias atrás, nós conversamos sobre justamente essa situação da fantasia, em como que a pessoa poderia pegar para aplicar um golpe em você, usando o que você mais tem medo de perder, ou que te aprisiona, para dessa maneira conseguir te atacar, né? Mas antes de tudo, a gente conversar, se você já é um irmão raiz, já vai deixando o likezinho aqui na confiança, e se é a primeira vez que você tá aqui no canal, então calma, não deixa o like ainda, lá no final do vídeo, quando eu te agregar o conteúdo, então você deixa o like para poder me ajudar, porque nós estamos em uma relação de troca, né? Então vamos conversar então sobre a lei número 33, eu quero que você entenda o seguinte, ponto fraco. Na lei 32 nós conversamos sobre isso, ponto fraco é o que nós conversamos lá e usamos essa palavra aqui, ó, pressure point, ponto de pressão. Alguma pessoa pode querer te chantagear, alguma pessoa pode querer te manipular por meio de um pressure point, por meio de um ponto de pressão. E aí a partir disso nós tínhamos que entender que todas as pessoas têm pontos de pressão, todas as pessoas têm pontos fracos, todas as pessoas têm alguma coisa que fazem com que nós nos importemos por algo além de nós mesmos, algo além da nossa própria sobrevivência. E aí, se isso é colocado em questão, isso pode nos aprisionar de decisões que talvez nós não tomaríamos, né? Então a gente fica um pouco mais, entre aspas, burro, digamos assim. E aí a grande ideia, então, do Robert Greene no livro é você aprender a identificar esse ponto fraco na lei número 33, logo após de você entender como que o ponto fraco pode te dar vantagem, né? E aí, novamente, aqui o que eu preciso que você entenda é, esse é um conhecimento extremamente perigoso, só que dessa vez a gente pode sim fazer uma análise desse conhecimento por meio de como você pode utilizar esse conhecimento para você alavancar na sua vida sem passar por cima de ninguém. Necessariamente é interessante que você entenda que você não pode usar isso daqui pro mal, beleza? Não pode de jeito nenhum, tá? O que Freud falava, olha só, abre aspas, nenhum mortal consegue guardar um segredo. E aí ele continua, né? E no caso eu fechei aspas aqui só para realmente ter o espaço da lousa, só que ele continua falando o seguinte, ó, se os lábios se calam, ele fala com a ponta dos dedos, trai-se por todos os poros, fecha aspas. E isso é muito interessante, por quê? Porque nenhum segredo consegue ser guardado 100%. Nós, seres humanos, somos sociáveis e nós temos a tendência de compartilhar nossos segredos, compartilhar nossos pensamentos com alguém, principalmente com a pessoa que amamos. Então aquela pessoa de quem você gosta muito, você vai perceber que você conversa mais com ela, você vai perceber que você conta mais segredos pra ela, você vai perceber que você se sente mais à vontade estando ao lado dela. E isso é muito interessante, por quê? Porque Talleyrand vai usar isso daqui. Nós conversamos da lei número 14, já fazem bastantes leis que nós conversamos sobre isso. Talleyrand vai usar uma técnica que ela é infalível, que eu apelidei da técnica mortal de Talleyrand, sobre como ele consegue arrancar informações valiosas das outras pessoas, e aí por meio dessas informações ele conseguia moldar as situações dentro do império lá que estava sendo formado. Enfim, a grande questão é justamente isso. Você só consegue encontrar o ponto fraco de alguém se essa pessoa conversar com você. E o Talleyrand tinha uma técnica de conseguir realmente arrancar esse ponto fraco da pessoa, por mais que ele não conhecesse a pessoa. E qual é a técnica? Pois é, você vai ter que deixar para você descobrir no vídeo da lei número 14, porque, enfim, é um vídeo inteiro só sobre isso, e eu não vou repetir a mesma informação, justamente porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, né? E aí, o grande segredo é, depois que você descobriu o ponto fraco da pessoa, você vai conseguir, por meio de exemplos, entender como você vai explorar isso. Beleza? Só que o que eu quero que você entenda, mais do que você conseguir explorar isso na sua vida para você conseguir alavancar sem passar por cima de ninguém, eu quero que você entenda o seguinte, se você entender o seu ponto fraco, você consegue perceber qual que é a técnica que alguém pode utilizar contra você. E alguma dessas técnicas alguém vai utilizar. Podem existir outras, mas o livro só cita essas. Eu, de fato, sendo bem sincero, não conhecia essas técnicas e tô aprendendo aqui junto com vocês enquanto eu faço esse vídeo, beleza? Olha só, a técnica da criança desamparada, Robert Greene fala o seguinte, olha só, a maioria das fraquezas começam na infância, e ele fala e fala o seguinte, se a criança foi mimada ou tratada com muita condescendência numa área em particular, ela talvez tenha uma certa necessidade emocional e tenha ficado insatisfeita. Quando essa criança cresce, essa deficiência pode ficar abafada, mas não desaparece, e conhecer essa necessidade de infância vai te dar uma poderosa chave para a fraqueza de uma pessoa. Então, literalmente, é você entender que às vezes as crianças, que às vezes muitos traumas eles vêm de quando você era criança e você reage de algumas maneiras por conta disso daí. Então você entender qual que é a necessidade daquela pessoa que ela tinha quando criança que ainda não foi resolvida, você consegue afetar isso daí e conseguir movimentar ela pro seu lado. Situação importante, você também tem algum trauma de criança, algum trauma da sua infância você tem. Você precisa entender qual é o seu trauma de infância para você consertar antes que alguém use isso contra você, beleza? Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa muito carente. Por que você é carente? Será que você é muito carente de atenção porque você era filho único
e de repente você cresceu e perdeu a atenção, ou você saiu, foi pra faculdade e perdeu a atenção. Eu tenho um amigo assim. Eu tenho um amigo que é filho único, e aí se você marca alguma coisa pra fazer entre os amigos, com um amigo em específico, e não chama ele se sente isolado, se sente triste, se sente desamparado. Ele precisa da atenção que ele tinha como filho único. Então, novamente, se você entende como isso funciona, você consegue evitar de ter conflitos com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Não necessariamente você manipular elas nem nada assim do tipo. Então entenda que se ele entender que ele funciona dessa maneira, ele pode trabalhar isso dentro dele mesmo e ele vai se sentir menos jogado de lado dentro do ambiente de trabalho, beleza? Outro exemplo do Robert Greene é você procurar o contraste. Ele fala o seguinte, ó, abre aspas, um traço evidente quase sempre esconde o oposto, fecha aspas. E a ideia dele é que aquela pessoa que parece muito tímida pra você, às vezes na verdade ela tá aprisionando a verdadeira essência dela. E aí, se você parar pra lembrar, agora tá rolando só corte disso daí, eu não sei por que o algoritmo fica mostrando isso agora depois de tantos anos, né? O corte daquela Creusa, não sei se é com S, se é com Z, eu vou escrever com S, tá? A Creusa lá, que era santa da igreja, não sei o que, mas que parece que na noite ela não era tão santa assim e tudo mais, e dava em cima do cara que era casado, o tal do Tião, interpretado pelo Murilo Benício. Eu não sei, eu não assisti a novela, mas é justamente isso daí, né? Aquela pessoa que na frente de todos parece uma pessoa e às vezes ela tá aprisionando quem ela é de fato, porque ela realmente não quer mostrar, realmente tem esse contraste, né? Então procure contrastes. Próximo ponto, descubra o elo frágil, né? Ele abre aspas falando o seguinte, existe sempre um elo frágil na cadeia, descubra quem vai ceder à pressão. E fecha aspas. E ele coloca várias informações aqui, né? E aí, o que me lembra tudo isso daí é daquelas cenas, pra quem assistiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, me lembra a cena da Feiticeira Escarlate. Se vocês lembrarem um pouco desse filme, vocês vão lembrar que a Feiticeira Escarlate queria pegar a América para conseguir obter o poder dela, e aí a Feiticeira Escarlate ela vai até Camartage em busca da América, e aí lá em Camartage os feiticeiros, incluindo o Doutor Estranho, estão protegendo a América da Feiticeira Escarlate. Eles criam uma barreira em volta de Camartage onde a feiticeira não consegue penetrar. Só que essa barreira ela é formada por pessoas, certo? São feiticeiros que estão segurando a barreira assim. E aí então ela percebe que lá dentro daqueles feiticeiros existe um com a mente fraca. E aí ela tenta entrar na mente dele para conseguir fazer com que a barreira ela seja realmente quebrada. E aí então o comando que os feiticeiros recebem é fortaleçam a sua mente. Só que de fato, né, já dando um spoiler, ela consegue penetrar na mente de um dos feiticeiros, consegue amedrontar ele, o feiticeiro sai correndo, desequilibra todo mundo, a barreira cede e a Feiticeira Escarlate destrói Camartage. Então ela encontrou o elo frágil dentro da cadeia de todos os feiticeiros criando aquela barreira, e na hora que ela destruiu aquele elo frágil, ela conseguiu penetrar na barreira. Isso daí é uma metáfora extremamente importante da nossa vida. Eu preciso que você entenda isso. Ponto número 6, preencha o vazio. Segundo Robert Greene, ele fala o seguinte, olha só, abre aspas, os dois principais vazios emocionais são insegurança e infelicidade. Os inseguros são ávidos por qualquer tipo de reconhecimento social, enquanto os infelizes crônicos procuram a origem da sua infelicidade. O inseguro e o infeliz são os menos capazes de disfarçar suas fraquezas. A capacidade para preencher os seus vazios emocionais é uma grande fonte de poder e infinitamente prorrogável. Fecha aspas, né? E a grande questão aqui, novamente, né? Se você é uma pessoa insegura, você sempre vai estar precisando de uma outra pessoa para te apoiar. E essa outra pessoa vai conseguir manipular de você, certo? Se você é uma pessoa infeliz, você sempre vai achar que a sua felicidade está em outra pessoa. E você vai pular de pessoa em pessoa, onde ela vai manipular você e você vai sempre estar se destruindo. Então, o que eu preciso que você entenda é, o Robert Greene está te mostrando o que você tem que fazer para encontrar o ponto fraco da outra pessoa. Mas o mais importante não é você encontrar o ponto fraco da outra pessoa, porque não tem como você ascender na vida se você não conseguir se desenvolver primeiro como pessoa. Então você precisa primeiro encontrar o seu ponto fraco e minar ele. Você tem que acabar com o seu ponto fraco. Então, se você é uma pessoa insegura, você tem que entender o porquê você é inseguro e acabar com essa insegurança. Se você é uma pessoa infeliz, você tem que entender o porquê que você se sente infeliz, resolver isso na terapia e acabar com essa infelicidade. Se você é uma pessoa com contraste, se você é uma pessoa que preenche alguns dos critérios que a gente conversou, você precisa tratar sobre isso e tá tudo bem. Todos precisamos resolver os nossos pontos fracos. Quando a gente resolve o ponto fraco, a gente tá evoluindo, e quando nós evoluímos, nós nos tornamos pessoas melhores e conseguimos sim, de fato, ascender na vida, beleza? Então, para de tentar querer ir atrás de resolver isso estudando pra ir atrás dos outros e ascender na vida se você não resolveu você primeiro. Resolva você primeiro que as coisas vão dar certo, beleza? Ponto número 7, alimente emoções incontroláveis. Nós já falamos sobre isso em um vídeo anterior e justamente ele falava o seguinte, cara. Quando a gente tem emoções muito à flor da pele, quando nós temos emoções, nós temos uma inibição. Então vai ser inibido o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável por a gente pensar, raciocinar e conseguir programar as ações que nós teremos. Só
Só que quando você tem emoções que estão à flor da pele, quando você tem emoções que estão ali prejudicando a sua linha de raciocínio, você tem esse córtex inibido. É normalmente quando a gente costuma fazer bobeira, normalmente quando você tá com muita raiva, você vai lá e você bate no cara no bar, ou você tá muito triste, você pensa em situações em que poderiam causar mal a você, ou você tá desolado e você começa a pensar coisas ruins, ou você tá muito triste, você quer correr atrás da ex. Então, esse tipo de situação é nada mais nada menos do que a emoção exacerbada, uma emoção incontrolável, inibindo o córtex pré-frontal. Isso daqui é interessantíssimo. Por quê? Porque você não precisa necessariamente criar uma emoção triste naquela pessoa para você fazer com que aquela pessoa ela tome uma decisão errada, digamos assim. Você pode criar uma emoção feliz. Uma pessoa muito feliz promete mundos também. E é isso que eu quero que você entenda. E esse é o meu conselho pra você. Nunca faça nenhuma decisão se você estiver triste. E também nunca prometa nada se você estiver feliz. Porque quando você está feliz, você acha que você é capaz de tudo. E aí que tá o problema. Tá? Talvez você não consiga cumprir com o que você prometeu. E a sua palavra é o que mais vale. Então, emoções incontroláveis são coisas que são complexas. E o livro vai mandar você alimentar emoções incontroláveis. E ele tem a ideia dele, que é a pessoa tem como motivo básico paixão, ganância, vaidade, ódio. Gente presa a essas emoções não consegue se controlar e você pode fazer esse controle para elas e tudo mais. Ele tem essa ideia dele. E tudo bem, é uma ideia válida. Mas a minha ideia justamente é essa, é a ideia de você alinhar a neurociência. Você entender que quando você está triste ou quando você está feliz, você tem que tomar cuidado. Emoções incontroláveis, emoções exacerbadas, elas podem estar te levando a uma inibição do córtex pré-frontal, ou totalmente ou parcialmente, de modo que você vai tomar alguma decisão que seja um pouco tendenciosa e talvez não tão boa assim, se você estivesse apenas parado raciocinando bem, beleza? Eu sei que isso daqui te agregou em alguma coisa, então você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like aqui embaixo pra mim, pra conseguir me ajudar também, porque eu te ajudei e você também vai estar me ajudando. Dito tudo isso, isso daqui foi meu papo de irmão pra você hoje, e nós temos um compromisso marcado amanhã, no próximo vídeo. A gente se vê lá.